Colossenses capítulo 4. A partir do versículo 10, nós vamos nos deter hoje nos versículos 10 e 11. Colossenses capítulo 4, versículos 10 e 11. Eu não sei há quanto tempo estou pregando em Colossenses. Nós tivemos uma pausa, porque nós iniciamos a pregação em Colossenses lá em Pinheiros, na IBR Pinheiros, né? Depois de um período, nós demos uma pausa na exposição de Colossenses e eu retomei a pregação dessa carta tão importante logo que fui ordenado ao ministério pastoral. E nós já caminhamos bem, chegamos aí no capítulo 4 e já estamos nas saudações finais. Em breve a carta se finda, uma outra inicia, um novo ciclo se inicia. É assim que fazemos aqui. Muito bem, Colossenses capítulo 4, versículo 10 e 11. Veja o que diz: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Ele tem sido o meu lenitivo. Até aqui, meus irmãos. Bem, a carta aos Colossenses, os irmãos já devem ter notado ao longo desse tempo todo, que é uma carta com forte ênfase apologética. Paulo escreve Colossenses com o objetivo de dar ênfase na questão da supremacia de Cristo. Havia uma heresia, chamada heresia de Colossos. Era uma heresia composta de uma série de elementos, misticismo grego, filosofismo, enfim. E essa heresia afetava ou tentava fazer frente a uma questão fundamental da nossa teologia, que é a questão da cristologia, e tentava então prejudicar a questão da supremacia de Cristo. Paulo, então, sabendo disso, ao receber um relatório de Epáfras, Paulo nunca esteve na cidade de Colossos, não é Paulo quem fundou a igreja de Colossos, mas sim Epáfras, que é quem, inclusive, dá o relatório acerca da situação daquela igreja. A igreja em si era uma igreja muito boa, era uma igreja jovem, e os irmãos eram, em certa medida, fiéis. O problema é que essa heresia tentava aí afetar a fé dos irmãos, e ao que tudo indica, alguns daquela igreja estavam indo por esse caminho desse falso ensino. Bem, Paulo então escreve Colossenses com essa intenção, com a intenção de alertar os irmãos acerca do perigo dessa heresia, a heresia de Colossos ou a heresia Colossenses. Mas, embora a carta tenha essa tônica mais apologética, nós podemos extrair lições importantíssimas, que vão além de questões apologéticas. Questões relacionadas à moral, por exemplo. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos seus leitores para a nova vida que receberam. Paulo, assim como Efésios, ele usa a expressão novo homem, e chama a atenção para essa nova realidade, para essa nova condição. Se somos agora, Paulo dizendo, novas criaturas, novo homem, nós devemos viver de maneira apropriada, devemos viver de maneira santa. Então Paulo chama a atenção para essa questão da moralidade. Paulo chama a atenção também, no capítulo 3, para a questão dos relacionamentos, uma série de níveis de relacionamentos. Relacionamento entre os irmãos na comunidade dos santos. Os irmãos devem se lembrar que Paulo usa uma expressão bastante, que pelo menos me chamou bastante atenção ao longo do estudo dessa carta, que é a questão de dar suporte, ou sustentar, ou suportar uns aos outros, que no contexto da passagem diz respeito à questão da tolerância. Nós devemos ser tolerantes no convívio uns com os outros. Paulo chama atenção também para um outro nível
de relacionamento, que é o relacionamento entre as pessoas da família, pais e filhos, maridos e esposas, servos e senhores, e servos e senhores entra nesse contexto familiar, porque antigamente os escravos faziam parte, por assim dizer, da família. Então Paulo coloca aí nesse bojo do relacionamento familiar os servos também. Então notem, meus irmãos, que a carta tem uma série de lições a nos dar acerca de uma série de assuntos. Nós temos também instruções acerca de como nós devemos nos portar com os de fora, portanto, como deve ser o nosso relacionamento civil. Paulo diz que nós devemos nos portar com os de fora com sabedoria. Ele diz no capítulo 4, versículo 5 e versículo 6 de Colossenses. Então, irmãos, a carta aos Colossenses é uma carta riquíssima, e eu estou gostando muito de poder falar sobre ela e extrair lições tão valiosas. Bem, uma outra lição que o apóstolo Paulo ensina na carta aos Colossenses, que nós podemos extrair dessa carta, é a questão do serviço cristão. No meu último sermão, eu dei ênfase para essa questão do serviço cristão e como nós devemos nos portar na medida em que nós nos dedicamos no serviço cristão. E hoje nós daremos continuidade, porque afinal de contas, Paulo, ao mencionar os seus cooperadores, pessoas que trabalhavam junto com ele, pessoas a quem ele comissionava para determinadas funções, nós podemos observar o perfil desses homens. E ao observar o perfil desses homens, desses trabalhadores a serviço do reino, nós aprendemos com eles. Aprendemos como nós devemos lidar com o serviço cristão também. Bom, sendo uma continuidade, a mensagem central se repete. E o serviço cristão deve ser realizado por crentes que demonstram profunda dedicação a Cristo. Eu vou repetir. O serviço cristão deve ser realizado por crentes que demonstram profunda dedicação a Cristo. Essa foi a mensagem central do meu último sermão, e como eu vou continuar falando acerca desse tema, a mensagem central, portanto, se repete, ok? Muito bem, irmãos. O texto que está diante de nós nos apresenta três indivíduos. Versículo 10 e versículo 11 nos apresenta três personagens, que é Aristarco, Marcos e Jesus. Jesus não é o Messias, não é Jesus Cristo. Jesus, na verdade, era um nome muito comum. E esse Jesus aqui não é o Jesus Messias. E esses três personagens são, obviamente, lógico, são pessoas distintas uma das outras. São pessoas que, embora tenham algumas semelhanças, são pessoas que exercem funções diferentes, lidam com situações diferentes, enfrentam dramas e dilemas diferentes, mas, como nós vamos ver aqui ao longo desse texto, eles possuem algo em comum. Eles possuem características em comum, e são nessas características que nós vamos nos ater hoje para extrair essas lições, nós que queremos servir a Deus com mais dedicação, empenho e desprendimento. Bem, mas nós não podemos deixar de observar quem são esses indivíduos. Então vamos dar uma pequena ênfase acerca de quem é Aristarco, acerca de quem é Marcos e acerca de quem é Jesus. Falando em Aristarco, o capítulo 4, versículo 10, inicia: saúda-vos. Então havia ali, junto com o apóstolo Paulo, um homem chamado Aristarco, e esse homem envia saudações à igreja de Colossos. Bem, Aristarco, ele aparece aí a primeira vez em Atos capítulo 19, versículo 29. Ele é um dos companheiros do apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária. Atos capítulo 19, versículo 29, então, nos apresenta esse homem chamado Aristarco. E os irmãos devem se lembrar que nessa passagem aí de Atos capítulo 19, versículo 29, Aristarco, ele é alvo aí de pessoas, de pagãos da cidade de Éfeso, enfurecidos.
esses homens estavam enfurecidos porque o negócio deles, havia um ourives ali, que se sentiu prejudicado, porque na medida em que esses homens pregavam o Evangelho, entre eles Aristarco, as pessoas deixavam de fazer as suas aquisições de ídolos. Então, esse ourives, ele chama ali o sindicato dos ourives, e cria um tumulto. E ao criar esse tumulto, um bando de pagãos, com muita violência, pegam Aristarco e seu companheiro e levam até o teatro, para que ali eles pudessem ser julgados. Então, Aristarco era alguém que fazia linha de frente na pregação do Evangelho e chegando até a sofrer consequências físicas por causa dessa sua dedicação, por causa desse seu empenho. Depois desse evento, desse tumulto todo lá na cidade de Éfeso, ele segue viagem com o apóstolo Paulo. Nós vemos isso em Atos, no capítulo 20, versículo 4. Segue viagem com o apóstolo Paulo, ele se adianta um pouco até Troade, e lá eles aguardam o apóstolo Paulo para que eles seguissem viagem aí até a cidade de Jerusalém. Depois desse evento, mais uma vez Aristarco aparece em Atos capítulo 27, versículos 1 e 2. Nessa ocasião, Paulo é enviado como prisioneiro para Roma, enviado para Roma como prisioneiro, e Aristarco segue viagem com ele. E como nós vamos ver aqui, nós não sabemos se Aristarco ele segue viagem como prisioneiro também, ou se é só uma companhia ali para o apóstolo Paulo. Muito bem, o texto que está diante de nós se refere a Aristarco como prisioneiro. E quando eu digo que nós não sabemos se Aristarco era prisioneiro nas mesmas condições que o apóstolo Paulo, é porque as opiniões realmente se dividem, irmãos. Há aqueles que dizem que nós devemos olhar para esse texto de maneira figurada, ou seja, Aristarco é um prisioneiro, mas não no sentido literal, estava preso ali com Paulo, mas era alguém que sofria as consequências do Evangelho como um prisioneiro, assim como Paulo. E existem aí estudiosos que dizem que não, que a expressão prisioneiro deve ser entendido de fato de modo literal, de maneira que quando Paulo parte nessa viagem para Roma, quando Aristarco segue viagem para Roma com o apóstolo Paulo, ele segue como prisioneiro. Então, Aristarco estaria dividindo ali o cárcere. Os irmãos devem se lembrar que esse cárcere aqui não é o cárcere mamertino, mas sim uma prisão domiciliar, mas que Aristarco, dizem esses estudiosos, que interpretam de modo literal, dizem que Aristarco estava ali dividindo o cárcere, essa prisão domiciliar, com o apóstolo Paulo. Nós não sabemos, irmãos. O fato é que a expressão que é usada aqui para prisioneiro tem poucas ocorrências e nós não sabemos se ele foi realmente um prisioneiro, literalmente falando, ou no sentido figurado. Mas a questão é que ele era um aliado do apóstolo Paulo, sofria as consequências por pregar o Evangelho, e nós não devemos ter dúvidas de que se ele foi preso, nós sabemos que ele enfrentaria o cárcere, assim como o apóstolo Paulo, porque essa era a disposição dele. Quando alguém como Aristarco se propõe a anunciar o Evangelho numa cidade pagã como era Éfeso e sofrer as consequências ali de ser arrastado com violência, nós estamos falando de alguém que tem uma disposição de ir até as últimas consequências na pregação, no serviço cristão. Então não seria de admirar de que Aristarco era sim um prisioneiro nas mesmas condições de que o apóstolo Paulo era. Ok? Muito bem. Esse então é Aristarco.
E o próximo cooperador do apóstolo Paulo, o próximo indivíduo que é mencionado é Marcos. Nós vamos também dar uma olhada panorâmica no perfil desse homem, para que nós possamos então nos ater aí nas questões que unificam o perfil de todos eles. Muito bem, Marcos. Marcos, ele aparece em Atos capítulo 12, versículo 25. Ele é um companheiro de Saulo e de Barnabé, numa ocasião em que havia grande fome no mundo. Saulo e Barnabé são enviados para levar mantimento até a Judéia, e chegando lá conhecem esse jovem chamado Marcos e levam ele junto. Depois, no capítulo 13, versículos 1 a 5, nós vemos que Marcos acompanha Saulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Então, se tratava de um jovem com bastante potencial. Depois disso, no capítulo 13, acontece um evento bastante conhecido por todos nós, que é quando Marcos, possivelmente assustado com o perigo de toda essa viagem missionária, e realmente eram viagens que oferecia grande risco para os missionários, apóstolo Paulo, Barnabé. Assustado com tudo isso, ele decide não seguir viagem. E vai até Jerusalém, que era onde a sua mãe morava. Isso dá ensejo para uma grande discussão, porque depois desse período, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Paulo chama Barnabé e diz: olha, vamos fazer aí a nossa viagem, precisamos visitar algumas igrejas, e vamos fazer isso juntos. E Barnabé diz: olha, então vamos levar o meu primo, o Marquinhos. E aí Paulo fala: não, Marquinhos não dá para levar não. Ele nos abandonou a primeira vez e eu não acho correto que ele siga a viagem conosco. Mas Barnabé insistiu. Barnabé falou: não, vamos levar o Marquinhos, deixa o menino ir com a gente. E Marcos falou: não. O apóstolo Paulo disse: não, Marcos não vai com a gente. Enfim, irmãos, isso gerou uma grande discussão, uma grande divisão aconteceu por ocasião dessa divisão de opiniões, de maneira que Barnabé e Marcos vão para um lado e Paulo e Silas vão numa outra direção. Depois disso, até por razão do amadurecimento do jovem Marcos, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo recomenda o jovem Marcos, talvez não tão jovem assim naquela ocasião. E ele diz que trouxessem Marcos até ele. Em 2 Timóteo, aí sim, Paulo está numa prisão mamertina, já nos seus dias finais, e ele lembra de Marcos, agora um homem maduro, e chama ele porque, segundo Paulo, era alguém útil para o ministério. Então, nós sabemos até em ocasião aqui dessa carta que está diante de nós, de Colossenses, nós sabemos que Marcos, ele amadureceu, se tornou um homem mais experimentado, de maneira que esse cisma que, por assim dizer, que o apóstolo Paulo tinha com ele, isso se findou. Marcos agora era alguém apto, preparado para o ministério. Bem, a tradição diz que Marcos é aquele jovem que aparece lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos 51 e 52. Havia um jovem nu lá, e segundo a tradição, diz que esse jovem era o jovem Marcos. Existe uma menção de Papias também, é a menção mais antiga a favor da autoria do Evangelho de Marcos, que diz que Marcos, sob aí o escrutínio do apóstolo Pedro, escreveu o seu Evangelho. Então nós estamos diante de um homem, meus irmãos, muito importante para a história do cristianismo. Como eu disse para vocês,
diferente de Aristarco, coisas acontecem aqui atrás. Como eu ia dizendo, Marcos é um homem diferente de Aristarco, com dramas diferentes, com dilemas diferentes. O contexto que envolve aí Marcos é um contexto diferente de Aristarco, todos eles engajados no serviço cristão, dedicados na obra do Senhor, mas que enfrentam situações diferentes. Muito bem, por último aparece Jesus, e nós não temos informações acerca de Jesus. Nós sabemos simplesmente, o texto diz que ele é conhecido por justo, mas nós não sabemos mais nada sobre ele. Sabemos que ele é um judeu, assim como Aristarco e Marcos, e só. Ele só aparece aqui e nós não temos grandes informações. O que sabemos são essas 3 informações: que ele era um judeu, que ele era conhecido por justo e que ele era um cooperador do apóstolo Paulo. Muito bem, esses são os três homens que aparecem nessa primeira porção, ou nessa porção que estamos estudando. Aristarco, Marcos, primo de Barnabé, que já havia recebido recomendações do apóstolo Paulo, inclusive na igreja de Colossos, como os irmãos podem acompanhar aí no versículo 10, veja o que diz. Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Talvez essas instruções aí tenham sido dadas pelo próprio apóstolo Paulo, não sabemos. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Então, Marcos era alguém que já havia recebido recomendações, a igreja de Colossos já havia recebido recomendações para que quando ele estivesse lá, os irmãos deveriam acolhê-lo. Talvez Paulo tivesse planos para esse homem aqui. Bem, e Jesus, sobre quem nós não temos grandes informações. Bom, pessoas diferentes, disposições diferentes, mas que têm algo em comum. São homens que têm algo em comum. Lembrem-se, meus irmãos, nossa mensagem central diz o seguinte: o serviço cristão deve ser realizado por crentes que demonstram profunda dedicação a Cristo. E a partir do versículo 11, nós deixaremos aí um pouco de lado essa distinção entre esses homens e vamos olhar agora para o que os unifica em termos de características. O que torna esses homens singular? Bem, para isso nós vamos ter que olhar para três pilares. Nós veremos que a dedicação a Cristo no serviço cristão, ela é sustentada por 3 pilares. O primeiro pilar é a colaboração. O segundo pilar é o propósito. E o terceiro pilar é a assistência. Então, esses são os pilares que nós encontramos nesses homens. Esses homens sustentam a sua dedicação, o seu serviço, a sua abnegação, é isso? Falei certo? Sobre 3 pilares: colaboração, propósito e assistência. Bem, o versículo 11 diz o seguinte: e Jesus, conhecido por justos, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo. Esses 3 homens tinham algo em comum. Eles eram homens que eram cooperadores ou colaboradores do apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo usa esse termo, cooperar ou colaborar, que pode ser traduzido dessa mesma forma, cooperar, colaborar, ele quer descrever seus discípulos ou companheiros que o ajudavam em sua obra. Pessoas que o auxiliavam, pessoas que estavam do lado dele, dedicados no serviço cristão.
Aí no texto que está diante de nós é destacado o nome desses três indivíduos: Aristarco, Marcos e Jesus. Eram colaboradores, cooperadores do apóstolo Paulo, que, como nós vimos, irmãos, eram homens de fibra, homens dedicados, homens empenhados no serviço. Esse era o grupinho do apóstolo Paulo. Esses eram os amigos do apóstolo Paulo. Nós devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo quando formos selecionar nossos amigos. Devem ser homens e mulheres com esse potencial, com essa fibra. Aristarco, Marcos e Jesus, então, eram colaboradores do apóstolo Paulo. E são mencionados esses três aqui, mas nós sabemos que o apóstolo Paulo tinha uma série de colaboradores, uma série de cooperadores que o auxiliavam, que o ajudavam em seu ministério. Se os irmãos abrirem rapidamente aí em Romanos, capítulo 16, são mencionados uma série deles. Romanos, capítulo 16. Abram rapidamente e nós veremos que Paulo faz menção de uma série desses colaboradores. Veja o que diz. Do versículo 3 até o versículo 5, Paulo menciona Priscila e Áquila. Eram cooperadores, o texto diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. E nós sabemos que Priscila e Áquila eram pessoas também dedicados na promoção do Evangelho. Eles falam melhor acerca do Evangelho para Apolo. Nós sabemos também que Priscila e Áquila abriam as portas de sua casa para receber ali uma igreja, é o que diz esses versículos de Romanos capítulo 16. Portanto, eram cooperadores do apóstolo Paulo, eram colaboradores do apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo fala também acerca de Urbano, no versículo 9. Veja o que diz: saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Pessoas que colaboravam, que cooperavam com o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo menciona no versículo 21, aí de Romanos, capítulo 16, Timóteo, bastante conhecido. Timóteo, Paulo chama também em outra ocasião de filho, como que tivesse gerado a Timóteo no Evangelho. O versículo 21 diz: saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Então notem, meus irmãos, que o apóstolo Paulo era rodeado por colaboradores, por cooperadores. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 23, ele menciona um outro personagem bastante conhecido de todos nós, que é Tito, que junto com Timóteo aí fazia uma dupla de delegados pastorais que tinham a missão de ir até os lugares e formar ali uma nova liderança, formar pastores. Era, por assim dizer, pastores de pastores, né? Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23, aparece Tito, e o texto diz: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros nas igrejas e glória de Cristo. Então notem, meus irmãos, mais uma vez um novo personagem aqui que aparece como cooperador ou colaborador do apóstolo Paulo, que é Tito. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 25, eu vou ler aqui, diz o seguinte: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Notem, meus irmãos, mais uma vez, nós temos aqui um indivíduo que aparece como cooperador do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo
estava rodeado de colaboradores, de cooperadores. São pessoas, como é possível notar, totalmente dedicadas, empenhadas no serviço cristão. E isso é muito bonito de ver. É muito importante nós notarmos que os apóstolos, e especialmente o apóstolo Paulo, que é quem nós estamos, que é a carta de quem nós estamos estudando hoje, não eram lobos solitários, que viviam de maneira solitária, desfrutavam em certa medida de alguma solidão, óbvio. Em 2 Timóteo, por exemplo, nós vemos Paulo dizendo que todos abandonaram ele. Mas ao longo do ministério do apóstolo Paulo, isso não era uma realidade. Essa realidade se tornou mais palpável, mais tangível no final do seu ministério. Mas durante o seu ministério, como nós vemos aqui, Paulo era rodeado por colaboradores, homens e mulheres postos por Deus ao lado do apóstolo Paulo para que ele cumprisse ali o seu ministério. E isso é muito bonito de ver. Eu, por exemplo, eu tenho vários colaboradores aqui na nossa igreja, no ministério que eu exerço. Eu tenho colaboradores que me auxiliam no ministério junto às belas, as mulheres, as senhoras aqui da igreja. Vários colaboradores. É até ruim eu mencionar nome, porque vai que eu esqueça de algum, né? Existem vários colaboradores que me auxiliam, que colaboram comigo, que cooperam comigo no ministério junto aos casais. E são pessoas, sinceramente, postas por Deus para abençoar a mim, ao meu ministério, e sem as quais eu conto muito. E eu acredito que o apóstolo Paulo também, de igual modo, contava com essas pessoas engajadas, dedicadas, colocadas por Deus ao lado dele para auxiliá-lo em seu ministério. Muito bem, esse então é o primeiro pilar, a colaboração. E nós devemos olhar para o exemplo desses homens e seguir esses exemplos. Devemos olhar para a dedicação, colaboração ou cooperação de Aristarco, Marcos, Jesus, Priscila e Áquila, Timóteo, Tito, Epafrodito. Devemos olhar para esses homens, cooperadores, colaboradores do apóstolo Paulo, e dizer: eu quero ser como eles, eu quero colaborar, eu quero cooperar no serviço cristão e servir a Deus como esses homens serviram, com dedicação, com empenho, com desprendimento. E eu recomendo aos irmãos que estejam atentos a isso, estejam atentos às oportunidades de serviço que nós temos, por exemplo, aqui na nossa igreja. Estejam atentos a isso, sensíveis às oportunidades de serviço, sabendo que ao fazer isso, você está colaborando, cooperando com o serviço, com os líderes, com os pastores e, como nós veremos mais adiante, com o reino de Deus. Eu lembro que logo quando eu cheguei aqui na IBR, um pouco antes de chegar, na verdade, eu e o Marcos Eduardo, o Du, e outros irmãos que vieram aqui, a pequena comitiva que vieram aqui para a IBR, nós conversávamos, e eu lembro de alguns papos que eu e o Du tinha, e nós dizíamos o seguinte: vamos lá para a IBR. Nós não tínhamos igreja ali na nossa região, igrejas sérias, e nós decidimos vir para cá. E nós dizíamos o seguinte: mas nós vamos lá, mas não vai ter espaço para a gente trabalhar ali. E eu pensava comigo, e eu vou ter muita dificuldade, talvez, de me enturmar com aquela igreja. Como é que eu vou fazer? Porque na minha cabeça, e eu acho que isso é correto, uma das melhores maneiras de você se relacionar, de você se enturmar, de você fazer parte efetivamente de um contexto eclesiástico, ou do contexto eclesiástico de uma igreja, é você se envolver nos serviços que existem ali.
E foi batata, me desculpe a expressão, foi batata. Na medida em que eu cheguei aqui na IBR, comecei a me envolver com os trabalhos, com as atividades da igreja, não demorou muito até que eu fosse incluído no meu primeiro grupo de WhatsApp, de um grupinho de amigos. Eu falei, opa, as coisas estão acontecendo aqui. Agora eu tenho um grupinho aqui de amigos, olha que interessante, e depois viajamos juntos, e depois saímos juntos. E essas pessoas passaram a frequentar a minha casa, de maneira que, pela graça e misericórdia de Deus, essas pessoas efetivamente se tornaram parte da minha família. O pastor Isaac já disse aqui, em outra ocasião, que os amigos dele estão dentro da igreja. Essa é a realidade, eu espero, da maioria de nós. Os meus amigos, as pessoas que frequentam a minha casa, as pessoas que me chamam pelo nome, as pessoas que me pedem dinheiro emprestado não me pedem, não. São vocês, a minha igreja, a minha família, a minha casa. É aqui que eu gasto a minha vida, é aqui que eu gasto a minha energia, entre os meus familiares comuns da fé. E é aqui que eu coopero, é aqui que eu colaboro. Sigam esse exemplo, meus irmãos, e comecem a trabalhar essas verdades na mente de vocês e sigam o exemplo desses homens. Muito bem, o segundo pilar que sustenta o serviço cristão, como nós estamos vendo aí, é o propósito. Notem, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, são os únicos da circuncisão, ou seja, são judeus, é do time da circuncisão, então são judeus que cooperam pessoalmente comigo, eram cooperadores do apóstolo Paulo, cooperadores pessoais do apóstolo Paulo, mas notem, o texto continua, pelo reino de Deus, ou em favor do reino que é de Deus. Meus irmãos, ao cooperarem com o apóstolo Paulo, esses irmãos não eram simplesmente assistentes, cooperadores e colaboradores do apóstolo Paulo em si. Mesmo Paulo dizendo que esses homens eram seus colaboradores, cooperadores pessoais, ao adotarem essa postura de cooperação com o ministério do apóstolo Paulo, esses homens se tornavam também cooperadores, colaboradores em favor do reino de Deus. Então notem, meus irmãos, que a questão aqui, ela vai ganhando uma proporção muito grande. Na medida em que esses homens se dedicavam no serviço cristão, auxiliando, colaborando, cooperando com o apóstolo Paulo e com o seu ministério, esses homens também estavam cooperando com o reino de Deus. O propósito é muito maior. E é isso que nós conseguimos extrair desse texto quando nós olhamos com mais detimento. Esses homens dedicados no serviço cristão estavam trabalhando em prol do reino de Deus. Não era para um indivíduo chamado Paulo, mas era para o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e que tem um reino maravilhoso também. Era dessa forma que o ministério desses irmãos tinha um impacto. Era um impacto grandiosíssimo, muito excelente. É certeza que essa promoção do reino de Deus se dava a partir da exposição do Evangelho. Quando nós pensamos aí em cooperadores do reino de Deus, nós estamos falando de homens e mulheres que agiam de forma a cooperar com a propagação do Evangelho, e fazendo isso se tornavam cooperadores em favor do reino de Deus. É bem verdade que talvez nem todos cooperadores e colaboradores do apóstolo Paulo estavam envolvidos diretamente com a pregação do Evangelho em si. O que eu quero dizer é que poderia haver nesse grupo de colaboradores e cooperadores do apóstolo Paulo
que estavam nos bastidores, criando um ambiente favorável para a pregação, para a exposição do Evangelho. Se os irmãos abrirem suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, veja o que diz. Filipenses capítulo 4, veja o que diz, a partir do versículo 2. O texto diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Havia ali um problema de relacionamento entre essas duas mulheres. E Paulo então chama a atenção para que elas pensassem concordemente, para que elas pensassem de maneira unânime, para que deixasse de haver no relacionamento entre aquelas mulheres divisão. Versículo 3: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie essas mulheres, pois juntas, vejam, juntas se esforçam comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Nós não sabemos porque Paulo não menciona todos esses colaboradores aqui. Talvez por serem muitos, não sei, nós não sabemos. Mas o fato é que Evódia, Sintique e mais um montão de gente auxiliavam Paulo aí na propagação do Evangelho. E eram vários. Esses, Paulo diz, se encontravam no livro da vida. Então notem, meus irmãos, que haviam pessoas, colaboradores do apóstolo Paulo, que embora não estivessem na linha de frente pregando o Evangelho, estavam, mesmo assim, colaborando e cooperando. Estou repetindo isso de maneira proposital, para ficar impregnado na mente de vocês. Cooperando e colaborando com a propagação do Evangelho. Portanto, com o reino de Deus. Então notem, meus irmãos, que ao servirem em seus contextos e mais diretamente ao apóstolo Paulo, colaborando com eles, esses irmãos estavam envolvidos em algo muito mais grandioso. Eles estavam envolvidos na propagação e no anúncio da verdade de Deus. E isso é muito lindo de se ver. E nós podemos olhar, na medida em que nós observamos essas realidades, nós podemos observar como o nosso trabalho tem impacto, um impacto muito valioso e grandioso no reino de Deus. Isso significa dizer que até as pessoas envolvidas nos trabalhos mais corriqueiros, seja ele qual for, essas pessoas estão cooperando com a propagação e com o serviço de anúncio do Evangelho e com a expansão do reino de Deus. As pessoas que estão envolvidas na limpeza aqui, por exemplo, estejam certas de que criar um ambiente limpo, onde nós possamos estar aqui sem sujar os nossos pés ou nos incomodar com a sujeira, isso faz com que os pregadores tenham mais facilidade em anunciar o Evangelho, pois todos os irmãos estão bem acomodados, em lugares limpos, sem ter que se preocupar com esse tipo de distração. Irmãos que estão lá fora, cuidando da segurança, fazendo com que nós estejamos aqui dentro, todos juntos, protegidos, faz com que a vida do pregador se torne muito mais fácil, porque eu posso me concentrar em expor a verdade de Deus, em expor a palavra de Deus, enquanto os irmãos, sem preocupações com a questão da segurança, podem estar totalmente atentos ao que está sendo exposto aqui. E os vários outros níveis de serviço, ministério infantil, segurança, que eu já mencionei, cozinha, para facilitar e para viabilizar o nosso momento de comunhão aqui, ao término de cada culto. Nós gostamos de nos reunir aqui, tomar um cafezinho e conversar, e desfrutar de um momento de comunhão. Tudo isso, os irmãos da sonotécnica, enfim, irmãos, todo o serviço realizado na igreja
é um serviço que tem impacto no reino de Deus. Portanto, nenhum serviço deve ser negligenciado, nenhum serviço deve ser desprezado. Se você tem dúvida acerca do que fazer, você pode estar certo que existem sim demandas. E na medida em que vocês se dedicarem a esse serviço, seja ele qual for, saiba, meus irmãos, saiba com toda a convicção que você está cooperando com a expansão do reino, com a promoção do reino de Deus. Nós não sabemos o que Evódia e Sintique faziam, personagens que nós lemos aqui em Filipenses. Nós não sabemos, ainda naquele mesmo versículo, quem são aqueles colaboradores todos que Paulo menciona. Não sabemos o que eles faziam efetivamente, mas nós sabemos que eram pessoas que estavam ao lado do apóstolo Paulo, cooperando, colaborando com ele e, consequentemente, com a expansão do reino de Deus, com a promoção do reino de Deus. E isso é muito lindo, para mim faz todo sentido. Isso faz com que as minhas atividades desenvolvidas aqui na igreja sejam atividades repletas de significado. E é assim que vocês têm que olhar para o ministério e para as frentes nas quais vocês estão engajados. Pensem nisso. Pensem que o seu trabalho tem um impacto no reino de Deus. Muito bem. Existem várias formas de você colaborar, de você cooperar com o reino de Deus. Se você ler aí 3 João, no versículo 8, veja o que diz. Esse é um exemplo. Veja o que diz 3 João, versículo 8, é apenas um capítulo. Veja o que diz. João aqui está mencionando acerca dos missionários, né? E ele diz no versículo 8: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então notem, eram irmãos missionários que estavam em viagem, e João diz: olha, nós devemos acolher esses irmãos, oferecer estadia, alimento, abrigo, dar uma boa condição a esses irmãos, porque fazendo assim nós nos tornamos cooperadores. Então, uma forma de você se tornar um cooperador é suprindo, talvez, de modo material, a igreja que você serve. Uma outra forma é você servir nas várias frentes de ministério que nós temos aqui. Eu já mencionei isso várias vezes, mas pensem nisso, meus irmãos, pensem nas formas que vocês têm para servir na igreja, colaborar com os irmãos e, consequentemente, colaborar com o anúncio do Evangelho e com a expansão do reino de Deus. Muito bem, o serviço cristão deve ser realizado por crentes que demonstram profunda dedicação a Cristo. São pessoas distintas. O trabalhador cristão é alguém distinto. Ele não age sem propósito, sem significado. Ele trabalha, serve, coopera com um propósito específico. Por fim, existe um outro pilar, o terceiro pilar que sustenta o serviço cristão, que é a assistência. Veja o que o apóstolo Paulo diz no finalzinho do versículo. Esses 3 homens, esses 3 judeus, têm sido o meu lenitivo, ou o meu consolo. E quando nós vemos essa palavra aqui, mais uma vez é uma palavra singular, só aparece aqui em Colossenses, nós lidamos com 2 realidades. Quando Paulo diz que esses irmãos eram o seu lenitivo, ou o seu consolo, nós estamos lidando com a realidade de que esses irmãos, esses 3 homens, eram alguém que oferecia um certo consolo ao apóstolo Paulo, que era alguém extremamente necessitado desse tipo de assistência.
Notem, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava preso, ainda que fosse uma prisão domiciliar, onde ele podia pregar o evangelho, e ele fazia isso de fato, ainda assim era uma prisão. Paulo tinha alvos, tinha metas, tinham questões a serem resolvidas, e estar ali preso deveria gerar nele uma certa angústia, um pesar. E esses irmãos então atuavam como pessoas que o consolavam. E nós temos aquele sentido de exortação, que não é só chamar a atenção, mas exortação no sentido de consolar, de animar, de encorajar. E era assim que esses irmãos agiam, era assim que esses irmãos se comportavam. Mas essa palavrinha também aponta para uma outra realidade, que diz respeito não somente a dar essa assistência por meio de palavras, mas também por meio de auxílio prático, auxílio material talvez, nós não sabemos. Mas enfim, essa palavrinha aponta para duas realidades. Uma realidade onde o auxílio, onde o consolo, onde a assistência é dada por meio de uma palavra de encorajamento diante das situações adversas da vida, mas também toda espécie de auxílio. É por isso que eu preferi chamar esse pilar de assistência, porque eu quero dizer com isso que nesse serviço, na nossa dedicação, há espaço também para que nós prestemos assistência uns aos outros, toda espécie de assistência, seja ela no campo das palavras, encorajando, como qualquer outro tipo de assistência. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, recebe, por exemplo, auxílio material dos irmãos de Filipos, não somente por uma, mas duas vezes. Paulo então é assistido por esses irmãos, e Paulo louva a Deus pelo fato de receber desses irmãos esse tipo de assistência, esse tipo de auxílio. Mas existem outras formas, e nós vemos aqui em Colossenses que os irmãos podem prestar assistência com palavras, encorajando, motivando, dando ânimo para aqueles que estão engajados e envolvidos no serviço cristão. Nós, irmãos, vivemos dias muito difíceis em todos os aspectos. Existem pessoas querendo influenciar os nossos pequenos filhos rumo a caminhos tortuosos, igrejas totalmente desvirtuadas quanto aos seus propósitos. Vivemos uma realidade de crimes, uma realidade de promiscuidade muito grande. E é muito comum que, envolvidos nesse contexto tão avassalador, tão triste, nós nos sintamos desanimados, desencorajados, e o nosso papel como corpo de Cristo, um corpo de Cristo bem ajustado, encorajar uns aos outros, motivar uns aos outros. Eu gosto da ideia de que nós somos, assim como Paulo diz em 2 Timóteo, soldados de Cristo. E nós fomos alistados no exército. E como soldados, nós devemos estar juntos, unidos, guerreando em favor do reino de Deus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a péssima experiência de fechar um motoboy na rua. E aí é aquela fechada que você tem que parar o carro até. E aí o motoboy para, bravo com você. E aí quando ele para, eu não sei de onde vem, eu não sei de onde brota, mas vários outros motoboys rodeiam o seu carro. Eu não sei de onde eles surgem, não sei de onde eles vêm, mas eles são unânimes. Eles estão ali juntos, prontos para qualquer parada, acreditem. E embora a ilustração seja muito infeliz, é assim que nós devemos nos comportar, de maneira unânime, juntos,
Se há alguém sendo prejudicado, afetado, se há alguém que passa por situações difíceis, nós devemos nos unir a essa pessoa e encorajar, a admoestar, a ajudar esse irmão a seguir adiante. Esses são os 3 pilares. Os 3 pilares do serviço cristão: colaboração, propósito e assistência. E lembrem-se, meus irmãos, o serviço cristão deve ser realizado por crentes que demonstram profunda dedicação a Cristo. É isso. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Vamos orar, irmãos. Poderoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tua palavra tão rica. Muito obrigado por nos exortar, a nos chamar a atenção e nos encorajar nessa direção, a direção do serviço cristão. Nos ajude a nos tornar cooperadores em favor do teu reino. Nos ajude a sermos dedicados no serviço cristão. E por tua infinita graça e misericórdia, nos ajude, Senhor, em nossas limitações e fraquezas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.